Boa noite a todos e todas. Bem-vindos, né, a mais um dia de semana acadêmica. Na verdade, nós tivemos abertura ontem, né, do evento. Hoje de manhã nós tivemos já trabalhos e hoje, né, eu juntamente com as minhas filhas, a Rita e a Raquel, nós vamos, né, de fato, apresentar e abrir os trabalhos do turno da noite. Bom, vou esperar mais alguns minutinhos para que o pessoal possa ir entrando. Nós já temos aqui um coro de 133 pessoas. Muito bem-vindos todos e todas. Eu peço, por gentileza, que desliguem as câmeras e também os microfones, para que, né, a gente não tenha nenhuma interferência em relação à tecnologia. Agradeço imensamente a colaboração de todos. E também eu farei a explanação, Raquel e Rita, e neste momento, então, eu peço, né, que não abram ainda os microfones, para que a gente, né, não tenha nenhuma interferência durante a explanação. Qualquer pergunta que vocês tiverem ao longo da explanação, fique à vontade de poder estar, né, postando no chat. Depois eu vou estar, né, verificando as perguntas para elas serem respondidas no final da apresentação. Bom, gente, então essa palestra, ela está sendo gravada e será disponibilizada no canal da FUMEC, no YouTube, e, portanto, todos os presentes autorizam a vinculação de suas imagens durante a palestra. Caso não autorize, basta permanecer com a câmera desligada. É um aviso importante, né, para que vocês possam ter ciência de que essa palestra está sendo gravada. Então, a nossa palestra de hoje, né, com o tema Análise e Impactos da Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade de comercialização e acesso aos testes psicológicos somente por psicólogos, será apresentada por mim, professora Camila Grilo Santos. Eu sou mestre em Psicologia Clínica, especialista em avaliação e diagnóstico psicológico, formação em psicodiagnóstico de Rorschach, membro da Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos, membro também do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica e membro da Sociedade Brasileira de Psicologia. Estou, né, lecionando as disciplinas da área de avaliação psicológica da Universidade FUMEC e atualmente eu coordeno o laboratório que é chamado, né, de Laboratório de Exames e Avaliação Psicológica, o LEAP. Agora eu gostaria de que a Raquel, a monitora do laboratório, se apresentasse. Por favor, Raquel. Boa noite a todos e todas. Primeiro eu queria agradecer a professora Camila pelo convite de estar aqui, podendo participar desse evento e falando junto dela e da Rita sobre esse impacto. Bom, eu sou formada em administração, tenho cursos na área de gestão de pessoas, projetos e lideranças, e atualmente sou aluna da FUMEC e participo do laboratório sou monitora do laboratório de avaliação psicológica e tenho interesse em atuar na área de avaliação psicológica. Rita, convido agora a Rita para se apresentar. Boa noite a todos. Quero também agradecer à professora Camila por essa oportunidade de aprendizado, né, e de troca, e agradecer também a presença de todos, né, é muito importante isso, porque o tema é muito importante. Eu tenho uma formação em pedagogia e especialização em psicopedagogia institucional e clínica, e faço parte também do laboratório de avaliação psicológica da FUMEC, como monitora. Obrigada, Raquel e Rita. E elas estão sendo meus dois braços no desafio no contexto aqui da pandemia, né, com as aulas práticas da disciplina. Então, eu já agradeço Rita e Raquel, né, por estarem me auxiliando nessa tarefa e também por terem aceitado o convite.
Bom, pessoal, essa palestra, então, é desafiante porque traz aqui, né, uma decisão que foi tomada em março, no início de março deste ano, em que atinge a nossa classe, né, a classe dos psicólogos. Então, é uma situação que está em formação e nós estamos aqui, né, com o objetivo de trazer, né, a contextualização, ou seja, quando começou toda essa situação, né, dessa decisão no Supremo Tribunal Federal, e também provocar uma reflexão a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Trouxe aqui essa imagem, né, do sol com a chuva, para a gente abrir, então, com uma metáfora. E uma metáfora no sentido, né, que qualquer tarefa, qualquer trabalho que a gente executa, seja na vida profissional, ou seja, né, na vida pessoal, nós temos, né, contratempos em que vão ter períodos, né, de sol, períodos de chuva, outros que vão estar, né, tendo ali o período tanto de sol com chuva. E a história da avaliação psicológica, ela percorre todas essas questões, né? Hora de muita luz, de muita iluminação, de muito trabalho, de muita capacitação, de muita publicação, hora de muitas tempestades, de muitos desafios, de muita banalização, e hora momentos em que mesmo com a chuva, o sol. Então, diante dessa metáfora, né, gostaria de falar que a história da avaliação psicológica, ela se mistura com a psicologia. Sim, ela se mistura com a psicologia, porque nós vamos tendo, né, ao longo da história da avaliação psicológica no Brasil, várias fases dessa história da avaliação, e nessas várias fases, verifica-se, então, né, o crescimento da utilização dos testes psicológicos. Testes psicológicos estes, né, que avaliam, então, um construto, ou seja, avaliam um fenômeno psicológico. Eles têm como objetivo o teste psicológico, então, utilizar um procedimento uniformizado, e nesse procedimento uniformizado, ter, então, inferências de uma medição de forma aproximada desse fenômeno psicológico, sendo, dessa maneira, uma ferramenta muito necessária para auxiliar, né, no trabalho do psicólogo no processo de avaliação psicológica. Então, ao longo dessas fases da avaliação psicológica na história, né, verifica-se, então, que essas fases nós tivemos, então, né, em 62, com a entrada, né, da psicologia como curso de graduação, mas antes de 62, a gente já verificava em outros cursos, como, por exemplo, de medicina, direito, em que, né, a questão da testagem, ela era falada. Vocês devem até lembrar muito, né, que no primeiro período, quando vocês têm a disciplina de História da Avaliação Psicológica, estudarem, né, nomes como Galton, Cattell, que fazem parte, né, da nossa história, o Wundt, né? Então, eles, né, são considerados os pais aí da avaliação. E depois que nós tivemos, né, em 62, então, o curso de graduação, nós verificamos que houve um grande crescimento da procura pela formação da psicologia. E, consequentemente, também, né, com o crescente interesse e também crescente pesquisas em relação aos testes psicológicos. No entanto, nos anos 90, verifica-se que houve um uso indiscriminado dos testes psicológicos, gerando uma grande banalização, gerando também várias ações, e essas ações faziam, então, que a avaliação psicológica ela fosse desvalorizada. Diante dessa banalização, diante dessa, né, campo de atuação que estava sendo questionado da psicologia, que é a avaliação psicológica, é importante, né, pontuar, porque alunos aqui que ainda não devem ter tido a disciplina, o que é uma avaliação psicológica? Né? A avaliação psicológica é um processo que vai estar investigando, então, os fenômenos psicológicos, utilizando métodos, técnicas, instrumentos,
com o objetivo, então, de coletar dados e informações para uma tomada de decisão de um grupo, de uma instituição ou de uma pessoa. Então, o processo de avaliação psicológica é um processo complexo que envolve também várias áreas de saberes da psicologia e que tem como objetivo, então, responder uma demanda, um encaminhamento. Então, estava acontecendo, então, nos anos 90, muita banalização deste campo de atuação, pelo fato, né, de nós termos testes que não estavam com uma normatização para a nossa amostragem brasileira, ou seja, eles estavam traduzidos, né, testes do exterior estavam traduzidos, não tendo uma realidade do nosso país. E dessa maneira, tendo ações, então, né, verificando o contexto organizacional. Então, um sujeito que tenta a mesma vaga em duas empresas, avaliações diferenciadas utilizando o mesmo instrumental técnico. Como isso era possível? Então, isso acontecia devido, né, à má qualidade que estava sendo apresentada nesses instrumentos presentes. Diante dessa situação, profissionais da área de avaliação psicológica do Brasil, juntamente com o Conselho Federal de Psicologia, eles se movimentaram, tiveram uma reunião no ano de 2001, para poder, então, né, começar a movimentação de trazer um diferencial, para poder, então, né, como a Ave Fênix, ressurgir, valorizando esse campo de atuação que é tão importante. Então, em 2003, houve a criação do SATEPS. O que é o SATEPS? O SATEPS é o Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos. Então, esse sistema de avaliação dos testes psicológicos é um sistema que tem como objetivo avaliar, verificar, então, a qualidade técnica e científica dos testes psicológicos. Então, todos os testes psicológicos, eles devem passar, então, pela Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica e seguir, então, os critérios mínimos necessários que um teste psicológico precisa ter. E esses critérios mínimos necessários constam, então, na resolução que, juntamente com a criação do SATEPS, foi colocada, então, teve uma vigência, que foi a resolução 02 de 2003. Essa resolução do Conselho Federal de Psicologia número 02 de 2003, ela define e regulamenta o uso, a elaboração e a comercialização dos testes psicológicos. Então, nessa resolução, que foi, né, publicada juntamente com a criação do SATEPS, traz, então, informações, né, sobre o conceito de teste psicológico, bem como também os critérios mínimos necessários para que aquele teste psicológico ele possa ser utilizado, né, no campo de atuação, trazendo eficácia, assim, na produção de respostas, de entendimento, de conclusões, de análise sobre o caso que está sendo atendido. Seja ele para fins jurídicos, seja para ele para fins organizacionais, seja para fins clínicos, seja para manuseio de arma de fogo, entre outros. Quando foi publicado, então, né, a resolução 02 de 2003, tinha um parágrafo um artigo nessa resolução, o artigo 18, em que menciona que todos os testes psicológicos, eles estão sujeitos ao disposto na resolução e deverão. Aí no inciso 3º, relata que ter sua comercialização e seu uso restrito a psicólogos regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. Então, na resolução, no artigo 18, tá, verifica-se que os testes psicológicos, então, eles só podem ser comercializados para psicólogos inscritos no Conselho Regional de Psicologia. Então, que esses manuais, né, dos testes psicológicos deveriam constar, então, a informação em destaque que essa comercialização e seu uso são restritos para psicólogos. Bem como também, né, na compra do teste psicológico, o psicólogo tinha que mostrar, então, né, o seu CRP, verificando que o profissional era registrado no conselho, e a editora, então, na comercialização, então, manteria um procedimento de controle,
verificando, então, o nome do psicólogo que adquiriu e registrando isso na plataforma, né, qual que é o número de série que foi do teste que foi adquirido, para ter um controle, então, daquele material que estava sendo vendido. Porém, no ano de 2004, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria-Geral do município de Uberaba, entrou como representação. Então, em 2004, houve um procedimento civil aberto pelo Ministério Público Federal e por meio da Procuradoria-Geral do município de Uberaba. Nesse procedimento, o que aconteceu? O Ministério Público Federal, ele teve como objetivo, então, apurar as restrições impostas por livrarias e editoras em relação à aquisição por não psicólogos de livros e materiais científicos relacionados à psicologia. Então, foi questionado nesse procedimento civil o porquê que não profissionais não poderiam adquirir, então, né, livros e materiais com informações da psicologia. O Conselho Federal de Psicologia, diante dessa ação, então, prestou todas as informações solicitadas pelo Ministério, né, Federal. Então, ele pontuou, né, para o Ministério, em que era necessário ter um controle deste material, porque é um material em que vai estar trazendo informações sobre a fundamentação teórica do teste psicológico, bem como também a uniformidade da aplicação, ou seja, a sistematização de como aplica o teste, como os itens, como também gabaritos, como também a uniformidade da correção. E podendo dessa maneira, né, sendo utilizada de forma, né, e tendo acesso, na verdade, né, por não psicólogos, ou seja, quem não tem proficiência, teria, então, né, impactos na sociedade, gerando falseamento de respostas, gerando prejuízos, né, consideráveis. Bom, mesmo com toda essa declaração, com essas informações contidas, né, solicitadas, né, que o Conselho fez, mesmo com essas informações, o Ministério Público Federal requereu, então, ao Procurador-Geral da República a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, para que fossem declarados, então, inconstitucionais alguns dispositivos da Resolução 02 de 2003. Então, ao receber, né, essa representação da Procuradoria da República, do município de Uberaba, a Procuradoria-Geral da República ajuizou no STF, no ano de 2005, uma ação direta inconstitucional. E nessa ação direta inconstitucional, em fase, então, do inciso 3 do artigo 18, mencionado anteriormente por mim, em que não pode ser, né, na questão que é inconstitucional, a venda restrita para psicólogos de testes psicológicos. E o que seria essa ação direta da inconstitucionalidade? Essa ação direta de inconstitucionalidade está relacionada, então, né, visa declarar, na verdade, se uma lei ou uma norma, ela não está, né, condizente com a Constituição Federal. Então, eles, dessa maneira, né, assim, a Procuradoria-Geral colocou, então, né, uma ação, então, direta inconstitucional, porque estava, né, esse artigo 18 da Resolução do Conselho 02 de 2003, estava, de fato, né, ali, lesionando, então, a questões da Constituição. Porém, depois que houve todo esse procedimento, em 2005, a gente verifica-se que toda essa ação, ela foi paralisada. Vou colocar o nome de stand-by. Ela ficou em stand-by, né? E nessa questão, né, de estar em stand-by, muitas coisas, então, foram acontecendo, porque ela ficou, então, ali em stand-by, mas quando ela fica em stand-by, ela também, né, não sai do vigor, ou seja, continuou valendo esse artigo 18 de que a venda, ou seja, a comercialização dos testes psicológicos, somente, então, para psicólogos inscritos no Conselho Regional de Psicologia.
Enquanto isso, o Conselho, então, Federal de Psicologia, juntamente também com os Conselhos Regionais de Psicologia, começaram a ter várias ações. Então, em 2005 a 2010, acontecem, então, visitas da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica a todos os Conselhos Regionais de Psicologia, para, então, promover, né, o sistema de avaliação dos testes psicológicos e também conscientizar a classe de cada região, né, do nosso país da importância, então, da utilização de instrumentos psicológicos que têm uma qualidade técnica e científica, até porque, de acordo com a resolução, até então vigente, né, que era de 2003, se utilizasse, então, testes psicológicos que não estavam aprovados, seria cometida uma falta ética. Em 2007, o Conselho publica a cartilha sobre avaliação psicológica. Sim, essa cartilha foi muito necessária, porque é uma cartilha que vai trazendo informações sobre o campo de atuação psicológica, em que aborda, então, conceitos de avaliação psicológica, quais são os contextos necessários, quais são as resoluções que são, né, importantes e necessárias para o conhecimento dessa área de atuação. Em relação aos contextos, nós temos contextos de avaliações psicológicas compulsórias, ou seja, que são obrigatórias. E esses contextos, então, de avaliações compulsórias, é necessário também, né, saber quais são as legislações correspondentes a essas avaliações, esses contextos. Então, a cartilha, ela traz, né, várias dessas informações, bem como também cuidados que devem ter ao longo de um processo de avaliação psicológica. Em 2010, nós temos também a avaliação psicológica, a publicação da revista Avaliação Psicológica, diretrizes na regulamentação da profissão. Em 2011, houve uma publicação do ano temático da avaliação psicológica, textos geradores. Então, esses textos geradores foram textos, né, de GTs, ou seja, de grupos espalhados, né, pelo Brasil, de grupos, então, trabalhando a temática de avaliação psicológica, e produziram diversos textos, né, com várias finalidades do campo de avaliação psicológica. Pela minha fala, vocês podem observar, né, que é um campo muito vasto, em que pode ser, né, ali utilizado com vários fins. Né, esses vários fins no sentido, né, seja no contexto jurídico, seja na questão, né, de habilitação do CNH, seja também, né, na questão de manuseio de armas de fogo, entre outros. Em 2012, nós tivemos, então, o Seminário Nacional do Ano Temático da Avaliação Psicológica. Depois de publicados os textos, foi necessário, então, fazer a divulgação, né, de poder promover um evento para poder discutir sobre essas temáticas. Em 2013, há uma nova cartilha de avaliação psicológica, então, trazendo, né, novamente todas as pontuações importantes sobre essa área de atuação, bem como também questões referentes a várias dúvidas que surgiram desde 2007 até 2013, que o Conselho, tanto regional quanto federal, recebia, né, dos psicólogos inscritos. Também de quais eram, né, várias faltas éticas que ocorriam, várias denúncias relacionadas à área de avaliação psicológica. Uma delas é a confecção, então, de documentos psicológicos. E um documento psicológico que é decorrente da avaliação psicológica é o laudo psicológico. Então, havia muitas denúncias relacionadas, né, com uma má confecção deste relatório, né, ou seja, deste laudo psicológico. O que é um laudo psicológico? O laudo psicológico é estar, então, registrando quais são, né, os motivos do encaminhamento e a descrição, então, da demanda daquele caso, quais foram os procedimentos adotados, o que foi analisado daquele caso. Né? Então, essa análise, lembrando, né, que não é uma análise em que vai estar trazendo um fechamento, uma rotulação, né, e sim pontuando, né, o momento que o sujeito está, levando em consideração as condicionantes ambientais, históricos, culturais, né, que não é algo
fixo, né, que não é cristalizado e que o ser humano está, né, em constante transformação. Então, isso é importante também, né, pontuar no laudo psicológico. Bem como a conclusão também que foi, né, gerada a partir daquela análise, daquele arcabouço de todos os procedimentos utilizados no processo. E quais, então, né, as orientações, se existem orientações, encaminhamentos necessários, então também deve ser, né, colocado nesse laudo psicológico. Então, este é um documento, né, técnico-científico em que tem que estar, né, ali descrevendo o que foi o trabalho que teve, né, todo esse processo de avaliação psicológica, né, e as suas conclusões. E verificava-se, então, que tinha muitas, né, deficiências, então, nessa escrita, tanto em relações, né, a questões técnicas, como também questões, né, da linguagem. E linguagens, né, às vezes muito coloquiais, ou às vezes muito tecnicistas, então gerando, né, muitas dúvidas e gerando também questionamentos sobre aquele laudo. Então, essa cartilha de 2013, ela traz, então, né, essas informações relacionadas a uma resolução, que é uma resolução que é específica para, né, os documentos, para a produção de documentos escritos. Em 2018, nós temos, então, uma nova resolução, a resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 09 de 2018. Bom, essa resolução, então, 09 de 2018, ela vem substituir a resolução anterior, a 02 de 2003. E aí, nesse meio tempo, né, em setembro de 2017, a ação, aquela ação que eu tinha mencionado com vocês, né, a ação direta de constitucionalidade que foi gerada pela Procuradoria, lá pelo, né, município de Uberaba, essa ação, ela tinha sido, né, levada para o Supremo, e ela tinha ficado em stand-by todo esse período, mas em setembro de 2017, ela passou, então, ela começou a ser movimentada por 3 ministros, ou seja, ela passou, né, por 3 ministros relatores diferentes, até, então, assumir o ministro Alexandre de Moraes, que logo, então, liberou, né, a ação direta inconstitucional para votação. E aí, depois, isso foi em 2017, né, em 2018, começou, então, né, o ministro Alexandre de Moraes, né, ele, relator da ação, ele reconheceu, né, a competência legal do Conselho Federal de Psicologia para regulamentar os testes psicológicos como forma de conferir, então, a confiabilidade, a sua utilização e reconhecendo também o uso dos testes como uma função privativa dos psicólogos. Porém, o que aconteceu? Tá? O relator, né, Alexandre Moraes, ele mencionou que, mesmo reconhecendo, né, que o uso é de competência do psicólogo, ele verificou, então, que no seu entendimento, os testes, então, psicológicos equiparavam a livros ou, então, né, publicações voltadas para o conhecimento científico. De modo para seu entendimento. Maria Clara, por favor. Obrigada. Isso acontece. Bom, então, o que eu estava falando... Vinícius, o link já está no chat. Lá no início foi colocado o link do certificado. Sem problemas, Maria Clara, acontece. Bom, gente, então, em 2018, né, como eu estava mencionando, o ministro de Alexandre Moraes, né, ele reconhece que o uso dos testes, né, privativos dos psicólogos, porém, no seu entendimento, os testes psicológicos equiparam aos livros ou publicações, né, voltadas para o conhecimento científico, de modo que, no seu entender, né, há uma distinção entre a sua utilização privativa e o acesso também científico ao seu conteúdo nas suas palavras. Ou seja,
e essas foram palavras, né, do próprio relator Alexandre Moraes. O estudo ou consulta a tais obras, por si só, não implica o exercício de atividade privativa de profissionais habilitados. Então, essa foi a fala dele. Bom, entre 2018 a 2021, o Conselho, então, Federal de Psicologia, empreendeu um conjunto de ações com o objetivo, então, de defender o acesso privativo dos testes psicológicos. E nesse conjunto de ações, né, foram elaborados memoriais. Esses memoriais são espécies de parecer sucinto e também nota técnica, né, e que tanto esses memoriais quanto essas notas técnicas, eles foram argumentando, né, do uso da comercialização irrestrita, possibilitaria, então, né, a manipulação e a fraude de resultados, e também poderia ter consequências desastrosas para a sociedade, né, em diversas situações. Em paralelo a isso que estava acontecendo, né, tanto o Conselho Regional de Psicologia como o Conselho Federal de Psicologia, também publicaram em 2019 a revista Diálogos, que é com avaliação psicológica área em expansão. Então, essa avaliação psicológica área em expansão é uma revista muito interessante, porque traz várias entrevistas de vários psicólogos em diversos contextos, e também começando a trazer informações sobre a avaliação psicológica, né, na tecnologia de informações. E em 2020, né, em relação à pandemia, então surge a cartilha de boas práticas da avaliação psicológica em contextos de pandemia. Então, quais são, né, as orientações necessárias para poder efetuar este trabalho de avaliação psicológica neste contexto? É importante, né, frisar que a conselheira, e também coordenadora, a Kátia Oliveira, e coordenadora também da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, ela menciona que essa ação, né, direta inconstitucional, quando ela aconteceu em 2005, teve toda a defesa, né, do Conselho, e ficou depois stand-by, como eu tinha mencionado. A Kátia menciona que quando, né, agora, no retorno lá em 2018, setembro de 2017, né, e depois em 2018, quando foi retornada, então, né, essa ação para poder ir para a audiência, o que ela menciona? Que nesse caso, não poderia, né, ter nenhuma alteração daquela defesa que foi feita em 2005. E por isso que foi criados, então, né, e foram utilizados esses memoriais e essas notas técnicas que foram enviadas também para cada gabinete de cada ministro. Então, a Kátia Oliveira, que é da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, ela menciona essa situação. Bom, então a gente já teve, né, durante todo esse histórico que eu mencionei com vocês verificaram aqui, né, momentos de glórias e momentos, né, de desafios. E então, a partir do dia 5 de março de 2021, uma grande tempestade começou a se formar. E essa grande tempestade culminou com a votação em plenária virtual do Supremo Tribunal Federal, em que declarou inconstitucionais os dispositivos da resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 02 de 2003, que restringe a comercialização de testes psicológicos a profissionais inscritos nos Conselhos Regionais de Psicologia. Então, a ADI, né, que é a Ação Direta Inconstitucional 3.481. Então, com essa, né, decisão, foi uma decisão, né, que gerou muito caos, e que gerou, para alguns psicólogos, né, foi como se fosse um chuvisco, para outros psicólogos foi como fosse, né, uma chuva forte, e para outros foi uma chuva devastadora. E um ponto importante, né, que deve ser colocado, que com essa decisão do Supremo Tribunal Federal,
ele está restringindo os dispositivos do Conselho Federal, da resolução do Conselho Federal de Psicologia 02 de 2003, e que essa resolução não está mais vigente hoje. A resolução que está vigente é a 09 de 2018, então perde os seus efeitos na resolução 09 de 2018, o artigo 16, que menciona, né, sobre o quê? A questão da comercialização dos testes psicológicos, em que essa comercialização dos testes psicológicos, ela não é mais restrita, então, para, né, psicólogos inscritos no Conselho Regional de Psicologia. Uma grande dúvida que surgiu quando houve, então, né, essa decisão do Supremo Tribunal Federal é se todos os dispositivos da resolução que é vigente, a do 09 de 2018, também estariam, né, sem efeitos. Não, tá? Então, isso não é verdade. A única parte da resolução, ou seja, o único artigo da resolução que, então, né, perde os seus efeitos é referente à comercialização dos testes psicológicos exclusivamente para psicólogos inscritos no Conselho Regional de Psicologia. Um outro ponto também importante que gerou muitas dúvidas foi se a decisão do Supremo Tribunal Federal significa que a avaliação psicológica, ela deixa de ser algo privativo da atuação do psicólogo e da psicóloga. Não. Então, em nenhum momento foi questionado sobre a função privativa do psicólogo, que é essa função privativa, né, que é o serviço, então, de avaliação psicológica. Na Lei 4.119, de 62, do ano de 62, no primeiro parágrafo, constitui a função privativa do psicólogo e utilização, então, de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento. Portanto, de acordo com esse artigo, nós verificamos que, né, a avaliação psicológica, ela é, né, um serviço privativo do psicólogo. Portanto, a utilização dos testes psicológicos por não profissionais acarreta, então, o exercício ilegal da profissão. Depois, então, né, da publicação, da votação em plenária virtual, né, do Supremo Tribunal Federal, no dia 9 de março de 2021, o Conselho, então, Federal de Psicologia publica uma nota no seu site, nas suas redes sociais, informando a categoria que está ciente da decisão do Supremo Tribunal Federal. No dia 10 de março do mesmo ano, né, deste ano, o Conselho, então, Federal de Psicologia, ele realiza um pronunciamento. Então, foi feito um pronunciamento, né, pela presidente Ana Sandra Fernandes, e ela esteve, né, junto ali com entidades, então, com o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, ao Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, com o presidente também da Associação Brasileira de Rochá e Métodos Projetivos, com o Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Comportamento e a Associação Brasileira de Psicologia do Tráfico. O objetivo, então, né, dessa live, deste pronunciamento, foi elucidar, então, a categoria sobre a ação direta de inconstitucionalidade. E um ponto que foi muito discutido neste pronunciamento é que a avaliação psicológica não acabou por conta, né, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que a avaliação psicológica, como é de entendimento, então, da psicologia, como é entendimento, né, desse serviço, ele não se resume à testagem psicológica, ou seja, né, a avaliação psicológica, ela é um processo em que envolve, como diz, é um processo, né, então envolve várias etapas, então, e levando em consideração os seus condicionantes sociais, culturais, né, e ambientais. E depois do pronunciamento,
do Conselho Federal de Psicologia, a partir do dia 11 de março de 2021, começaram, então, a ter várias lives, notas de posicionamento sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, em relação, né, aos testes psicológicos. A primeira live que nós tivemos foi uma live promovida pelo Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, com a participação da professora Denise Bandeira e do professor Ricardo Prime. Dois grandes nomes da área de avaliação psicológica do Brasil, dois grandes nomes que fazem parte, então, da nossa história, da história da avaliação psicológica no Brasil, e dois grandes nomes que estiveram presentes em vários desafios, em várias glórias também desse processo da avaliação psicológica. Denise e Ricardo estiveram presentes também na elaboração da resolução do Conselho Federal de Psicologia 02 de 2003 e continuam sempre presentes em discussões, né, pertinentes a esse campo de atuação. Nessa live foi muito interessante porque eles mencionaram, então, que essa decisão do Supremo Tribunal Federal é como fazer uma analogia com o Enem, em poder, então, né, entregar o gabarito, as respostas, né, para os estudantes ali do terceiro ano, ou quem, né, deseja ingressar na universidade, então, entregar um gabarito, né, do Enem, então, seria, né, semelhante a permitir, então, que os testes psicológicos sejam comercializados para não profissionais, gerando esse impacto, então, de falseamento de respostas, de manipulações de respostas. Nessa live também, eles mencionaram, né, que já tinha acontecido algumas situações de não profissionais, como médicos e dentistas, que entraram, né, com ação para poder comprar os testes psicológicos, porque verificavam, então, né, dessa questão da inconstitucionalidade, pontuando essa inconstitucionalidade. E essa inconstitucionalidade, gente, devido, né, à questão ali que vai contra a Constituição, da liberdade de expressão, da manifestação do pensamento, né, da liberdade de expressão. Então, diante disso, eles entraram com a ação, conseguiram, né, comprar, porém, foi indicado que se eles usarem, eles teriam, então, seria, né, notificado do exercício legal da profissão. Ricardo, né, e a Denise também mencionam que essa decisão é uma decisão que já vinha sendo discutida, né, com vários profissionais da área de avaliação psicológica, e que essa discussão, né, muito porque está relacionada aos extremos. Um extremo de que antes era o seguinte: somente psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia poderiam ter acesso aos testes psicológicos. Mas quem diz que esses, né, psicólogos têm a competência para tal? Tem o domínio, né, teórico e prático para utilizar aquele material no processo. E desse extremo, passamos para um outro extremo. Qual que é este outro extremo? É o extremo, então, de uma liberação geral, né, para então, não profissionais. Então, para a sociedade. Então, que é importante buscar o meio termo. E essa busca do meio termo é uma busca, então, que tem que ser a partir, primeiramente, de uma união das classes, da união da classe dos psicólogos. Ou seja, mesmo aqueles psicólogos que não trabalham na área, é importante que eles tenham conhecimento e que defendam junto. E que defendam, então, e que se manifestem a favor, porque está lutando, né, em razão não só de determinados profissionais, que é o seu ganha-pão, mas sim, né, em relação à própria psicologia. Então, essa live, né, houve essa discussão e até discussões também de já começar a pensar, né, então, assim, em artifícios, em técnicas, então, que poderiam estar, né, auxiliando para proteger, então, esses testes psicológicos. Depois dessa live, começaram a ter, então, né, notas de posicionamento do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, em que eles mencionam, então, né, que o acesso à informação da administração dos testes, itens, estímulos, correção, interpretação, podem, então, vir a inviabilizar o uso dos mesmos,
né, em diversos contextos. Camila, seu áudio está mutado. Obrigada, Raquel. Eu estava falando da Associação Brasileira, né, de Rochat, então, de métodos projetivos. Eles também publicaram uma nota de posicionamento em que indicam, né, o acesso restrito, então, aos manuais e materiais dos testes psicológicos, podem contribuir, então, para o falseamento de respostas, prejuízos de validade, de conclusões do processo de avaliação psicológica, bem como também burlar concursos públicos e outras situações cuja avaliação psicológica são obrigatórias. Também situações que violam, né, os direitos humanos fundamentais à saúde e à segurança. Além disso, né, prejudica também o adequado exercício profissional do psicólogo, que vai interferir, né, tanto no compromisso ético, técnico e científico. O Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais também publicou uma nota de posicionamento explicando sobre toda essa ação direta e inconstitucional. Também a coordenadora da temática, Elza Loboska, da área de avaliação psicológica do Conselho Regional de Minas Gerais, ela concedeu uma entrevista também para o site do Conselho. Também tiveram notas de posicionamento de editoras, né, a Vetor Editora, a Holgraph, a Pearson, se posicionando a favor do Conselho Federal de Psicologia. O Portal Psique e a Livraria do Psicólogo são duas distribuidoras do Horizonte, também publicaram uma nota nas suas redes sociais de que estão a favor do Conselho Federal de Psicologia e que tanto essas distribuidoras como também as editoras estão a favor, então, da segurança desses instrumentos, da segurança dos testes psicológicos, para que não sejam utilizados, né, de forma inadequada, gerando, então, invalidade e gerando também, né, impactos, em alguns casos, irreversíveis. Bom, depois de tudo, né, desses pronunciamentos, de lives, de discussões, começaram, então, a ter as ações do Conselho Federal de Psicologia. Uma dessas ações, então, foi a ação quando foi, na verdade, né, publicado essa ação, porque até então não tinha sido publicado. Então, em março, né, a gente teve a decisão, mas ainda não tinha sido feita a publicação, e em 15 de março de 2021 é que é publicado essa ação, e com isso, né, o Conselho Federal de Psicologia, em 18 de março, entra com um pedido cautelar incidental para futuro. Então, esse pedido cautelar para futuro tem como objetivo, então, buscar a modulação dos efeitos dessa decisão. Então, diante desses impactos que foram mencionados, e até para que possa ter tempo, então, para poder amenizar todos esses impactos e poder verificar também estratégias para que possa, né, ter melhores saídas. Depois nós tivemos, né, depois dessa ação, houve também uma reunião no dia 22 de março de 2021, e nessa reunião, o Conselho Federal de Psicologia reuniu com as editoras, tanto a Holgraph, quanto a Vetor, quanto a Pearson, para então dialogarem sobre ações de proteger, né, esses testes psicológicos, proteger então, né, a avaliação psicológica. Os representantes das editoras, eles se sentiram muito honrados, né, de estarem participando e agradecidos também por estarem participando dessa reunião, de ser feito esse convite, porque eles também estão preocupados em relação aos impactos que isso gera à sociedade e que eles querem preservar todo este material, até porque muitas essas três editoras, elas também incentivam e investem em pesquisas relacionadas, né, na área de avaliação psicológica. No dia 4 de abril de 2021, o acórdão foi publicado, e no dia 20 de abril de 2021, o Conselho Federal de Psicologia, então, ingressou com os embargos de declaração.
até no dia 20 de abril de 2021, também houve um pronunciamento, uma live, na verdade, né, promovida pelo Conselho, para poder abordar sobre, né, esses embargos de declaração. Então, esses embargos têm como objetivo, então, buscar elucidar alguma possível contradição ou omissão. E o que eles pontuam é que eles colocaram, então, a problematização de que essa comercialização dos testes psicológicos estavam, então, né, ferindo a questão constitucional, que estava, então, né, não tendo aquela questão da manifestação, da liberdade de expressão, também, né, de conhecimento da sociedade sobre, né, este material. Porém, é importante pensar, né, e os impactos? Eles levaram em consideração? Quais são esses impactos, então, né, e principalmente relacionados, então, a avaliações psicológicas compulsórias, em que podem ter, né, ônus na questão da segurança pública? Então, eles também não problematizaram essa situação. Então, esses embargos de declaração trazem esses questionamentos. Então, com a medida cautelar incidental, né, para o futuro, vai unir, então, com, né, esse embargo de declaração para poder trazer, então, toda essa problematização desses impactos em relação à sociedade e também, né, modular essa decisão para que possa, né, ter, então, tempo de poder se organizar, proteger este material e que possa, então, não prejudicar, né, o diagnóstico psicológico, que não possa, então, prejudicar, por exemplo, no contexto de organização pessoal, porque o que acontece, né, quando é utilizado, então, um teste psicológico, e nesse teste psicológico o sujeito ele já vai ter o conhecimento prévio, ao invés de estar medindo aquele construto, ou seja, aquele fenômeno, vai estar medindo, então, o efeito de treinamento. Então, o teste de inteligência vai acabar medindo o teste de memória. Né? Então, isso gerando, né, muito viés e invalidando também, né, aquela ferramenta dentro daquele processo. Bom, depois de toda a minha explanação, contextualizando a situação, eu convido a Raquel para poder falar, então, sobre a sua percepção como estudante de psicologia, bem como também a formação de administradora, em relação, então, a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu coloquei essa imagem da flor juntamente, né, com o sol e a chuva, novamente para relembrá-los dessa metáfora que eu trouxe. E que mesmo, então, né, com chuva, sol, ora, então, né, difícil de visualizar qualquer coisa à nossa frente, ora nós temos um brilho, mas surge também a esperança, floresce uma flor, floresce, na verdade, pensamentos em conjunto para que possa, então, ter mudanças. Passo a palavra para a Raquel. Bom, então, eu como estudante de psicologia, no momento que eu soube a notícia do STF, fiquei assim, meio preocupada e tal. Mas o que eu pensei assim, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Então, eu busquei fazer uma análise dos impactos positivos e negativos dessa decisão do STF. Então, os pontos positivos que eu pensei foi, né, a gente poder fazer mais debate sobre a importância da validação científica dos testes psicológicos, né, a importância deles terem um estudo, avaliar, ter como eu posso dizer, ter uma prova, uma validação de que aquilo realmente funciona, de que aquilo tem uma validade, que foi comprovado, que realmente está medindo o construto que se propõe. Não ser só mesmo um teste, igual a gente vê testezinhos no Instagram, que a pessoa faz e tem o resultado ali no Facebook e posta ali, e aquilo não tem nenhuma validação científica, né? A maior qualificação dos profissionais da psicologia em relação aos testes, porque não é só chegar e aplicar o teste, é a ampliação da avaliação psicológica, ela expandir e além
né, a gente começar a discutir ela além dos testes, como ela pode ser feita, porque a avaliação ela é um conjunto de técnicas, instrumentos, habilidades, conhecimentos, e muito além dos testes, né? E maior empenho em informar a população da importância de fazer avaliação psicológica com psicólogos, que hoje em dia, às vezes, tem muitos profissionais que falam que pode fazer uma avaliação, mas não nem sempre são um profissional qualificado para isso. Então, os pontos negativos que eu vi, assim, foi a questão ética, a conduta ética, como será que esses testes vão ser utilizados? Então, isso diz parte para os usos inadequados dos testes psicológicos, né? Serem usados apenas, assim, para uma questão mesmo de curiosidade, para matar uma curiosidade, treinamento para a pessoa fazer o teste para uma avaliação compulsória, a má interpretação dos resultados, né? Você chegar ali e só olhar o manual e ver o que aquele score está dizendo, aquele percentil está dizendo, e achar que aquilo define a pessoa, mas não. É todo aquele caminho, como a professora Camila explicou para a gente, que vai desde ali da primeira entrevista, vai na anamnese, de observações para você fechar uma avaliação psicológica, não apenas a interpretação dos resultados. E essa banalização dos testes psicológicos, que a gente vê hoje, igual eu comentei, sobre estar ali no Facebook um teste que a pessoa faça, descubra essa personalidade. Então, já tem uma banalização dessa avaliação de personalidade. Imagina com o teste psicológico, você podendo usar ele de qualquer forma e as pessoas acharem que só um testezinho vai definir algo sobre você. Então, as questões éticas, né? Então, a gente aqui viu, ao longo de todas as disciplinas de avaliação psicológica com a Camila, que foi muito bem dado a conduta ética do psicólogo, não só a questão, né, da avaliação psicológica, né? A gente vê a questão, o uso, né, de todo instrumento, o bom uso. Como estudante de psicologia, eu aprendi sobre os construtos. Então, eu aprendi como utilizar. Então, tem essa questão de eu poder ali estar avaliando, né? Então, isso vai para a conduta de outros profissionais. Eles sabem o que é uma inteligência, uma uma memória, uma personalidade e muitos outros construtos que a psicologia avalia. Será que eles vão saber utilizar? E a questão do público em geral. Eu vou tirar uma carteira de motorista, então eu vou olhar quais são os testes que avaliam e vou poder ali consultar o manual. Então, tem toda essa questão, né? Então, ainda dentro dessa comunidade de outros profissionais, eu lembro que quando eu cursei administração, um professor, talvez em gestão de pessoas, talvez bem intencionado, não era psicólogo, virou para a gente e falou: olha, quando você for fazer um processo de recrutamento e seleção, olha, procura colocar como se você fosse uma pessoa, olhar a alternativa que vai indicar que você é expansivo, que você se comunica bem, se socializa bem. Ou seja, ele tem ensinando para a gente como utilizar as informações para conseguir uma determinada vaga. E o mesmo ainda comentou, falou assim, testes projetivos medem personalidade e psicométricos e medem a inteligência lógica. Então, a gente vê que a informação desse profissional não era uma boa informação para a gente, para passar para os alunos. E isso foi contaminando o conhecimento desses alunos que seriam futuramente profissionais na área de RH e poderiam estar ali ligados aos testes psicológicos. Então, agora eu pensei assim, será que todo profissional é qualificado para aplicar os testes? Não, né? Essa é a resposta. A gente, para você aplicar um teste, você tem que estudá-lo ele a fundo, não é só chegar e aplicar. Um Rorschach, por exemplo, é um teste complexo, você não vai aprender ele do dia para a noite, demora um tempo para você compreender esse teste, né? Então, para você se tornar um bom profissional para aplicação dos instrumentos na avaliação, dentro também da avaliação psicológica, você tem que saber antes disso, por que eu vou aplicar esse teste? Qual é o meu objetivo? O que eu estou avaliando? Qual o contexto que eu vou utilizar esse teste? Então, a gente tem que fazer todo esse levantamento antes de chegar e aplicar os testes.
E um outro ponto, né, do STF, que eles fizeram uma comparação, né, a professora Camila já comentou, que foi a questão de trazer o teste, comparar manual com livros didáticos. Muito mais do que um livro didático, ele traz informações que a gente compreende dentro do curso de psicologia, que vão ajudar a gente a compreender melhor aquele resultado, aquele teste. Então, não são informações para qualquer pessoa, são informações que cabem a quem compreende o que está ali. Então, a gente também sabe que outros profissionais, como psiquiatras, neurologistas, fonoaudiólogos, pedagogos, estudam o que a gente compreende, mas não são todas outras pessoas que vão estudar. Então, a gente tem que saber que essas informações são informações para quem detém o conhecimento e não para leigos. Então, não é um livro didático, é como igual a gente faz uma comparação bem assim, o médico pega o exame de sangue e ele compreende. A gente olha para ali, pode ter até essa referência, mas a gente não vai compreender tão bem quanto o médico. A mesma coisa seria os manuais dos testes psicológicos. E a avaliação psicológica, ela vai muito além dos testes. Ela envolve técnicas, instrumentos, habilidades, conhecimento. Então, os testes são apenas algumas das ferramentas. Então, se você passou pela cabeça de alguém, a avaliação psicológica é totalmente comprometida. Não, ela vai muito além disso. E aí, isso abre um espaço para um outro pensamento que a gente pode vir a ter, que é um ponto assim, a gente pode pensar um ponto positivo que o STF trouxe. Que são as novas possibilidades, né? Então, eu acho que tudo, assim, a gente tem que pensar, procurar sempre uma forma de pensar, nunca focar no problema, mas sempre na solução. Então, a cada discussão que fazemos sobre o uso e a comercialização dos testes psicológicos, cresce mais o nosso debate sobre avaliação psicológica, né? E isso gera mais conhecimento para nós, futuros alunos, para os futuros profissionais e para os profissionais da área de psicologia. E são nesses momentos em que somos confrontados que descobrimos essas novas possibilidades e assim podemos ver novos caminhos a percorrer dentro da psicologia e da avaliação psicológica. Agora eu passo a palavra para a Rita. Então, pessoal, quando eu tive a notícia sobre essa ação do STF, eu tomei um susto. Por quê? Porque me impactou, enquanto estudante, da forma que foi colocado, né? Quando o pronunciamento falou da comercialização, aí eu pensei, nossa, eles estão reduzindo a avaliação psicológica, aproximando do teste psicológico. E aí já foi bem dito aqui, né, pela Camila, pela Raquel, que a avaliação psicológica é um processo complexo, multidimensional, e que o teste, ele faz parte da avaliação psicológica. É relevante, mas não define a avaliação psicológica. E quando o STF fez o pronunciamento, naquele momento ali do susto, eu interpretei dessa forma: ele está reduzindo a avaliação ao teste. E nós aprendemos, né, na faculdade, que teste é esse instrumento que, durante o processo de avaliação, o psicólogo vai escolher aquele teste que ele quer confirmar ou não uma hipótese que ele está ali observando. Então, é fundamental que ele tenha um objetivo claro, coerente, e a finalidade de aplicar aquele teste. Que construto eu quero avaliar, né? E é fundamental, aprendemos, né, na faculdade, que tem que estar pautado na literatura científica, psicológica. Sobretudo,
buscar o SATEPS para ver se aquele teste está favorável. A padronização, a normativa vigente do CFP, é fundamental, a gente estudou sobre validade, fidedignidade, precisão, e a história daquele construto. E é até, pessoal, um respeito aos direitos autorais, né? Que o autor se debruça ali anos, pesquisando, fazendo pesquisa, e tem revisão. Então, nós aprendemos tudo isso. Então, na hora que eu vi aquilo, eu tomei um susto. E, sobretudo, é importante a inscrição no CRP para você adquirir o teste. Mas a inscrição, como foi dito, vai garantir uma questão muito importante que está de pano de fundo, que é a ética. E aí, pessoal, é muito importante a gente estar pautado na legislação da profissão, porque nós sabemos que lá tem os direitos e os deveres do psicólogo. E aqui eu quero lembrar uma experiência, quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, na FUMEC, que eu vim transferida de Goiânia. Aí, quando eu cheguei, em uma das aulas práticas, né, eu estava com uma colega compartilhando um trabalho e tal, uma atividade prática. Aí ela comentou assim comigo, olha, eu não estou muito preocupada com a avaliação psicológica, em estudar e me aprofundar, porque eu quero atuar na clínica. Aí, sem julgá-la, claro, eu questionei ela, fiz ela refletir. Mas quando você estiver atuando na clínica, vai chegar um diagnóstico para você, um laudo, e que ali vai ter informações, dados, construtos, que vai ajudar você a refletir na psicoterapia, em uma intervenção. E aí? É fundamental a gente conhecer, né? Tá tudo certo se você não quiser seguir a carreira, né? Uma formação continuada em avaliação psicológica, mas é fundamental conhecer. E também ali eu compartilhei com ela que quando eu trabalhava em um programa social com equipe multidisciplinar lá em Goiânia, enquanto psicopedagoga, chegava para mim uns laudos. E nas reuniões de estudo de caso com a equipe, né, digamos assim, que não é nem uma supervisão, é uma intervisão, né, que ali a gente trocava. Eu percebi uma motivação ali para mim fazer psicologia, porque eu precisava qualificar o meu atendimento, né? E ampliar meus conhecimentos. E foi ali naquelas situações, né? Então, é isso, é fundamental a gente perceber esse pano de fundo que é a questão ética. E depois, participando, né, de todas essas informações, eu percebi, como Camila colocou, que essa ação, ela não se refere a toda a resolução, a alguns artigos, e, precisamente, a comercialização dos testes. Então, a gente pode pensar que os argumentos usados com relação a equiparar o teste psicológico a livro didático é muito frágil e equivocado, né? E desconhecido, vamos dizer assim, porque os manuais é diferente de produtos editoriais, como livro didático, cartilha e tal, no sentido, assim, de informar e formar, né? A pessoa que está buscando ali. E os conteúdos que estão nos manuais, existe a informação sobre a avaliação psicológica, mas, sobretudo, a orientação de aplicação, manuseio e correção. E aí, aqui, pessoal, é que está o risco. Porque a informação sobre a avaliação psicológica, ela está acessível à população, né, ao estudante, seja de que área for, que interessa,
em artigos, em publicações de livros, eles podem acessar, mas o manual, além da informação sobre a avaliação psicológica, ele traz esse manuseio, essa correção. E a restrição deve-se a esse fato de que o psicólogo ou a psicóloga vai receber um treinamento adequado para utilizar os testes. E nós sabemos que isso está nas disciplinas, está no currículo dos cursos, no estágio, no serviço prestado na clínica escola e nas nossas práticas, né? Então, o aluno, a instituição compra o teste e disponibiliza o manuseio para o aluno nas aulas práticas. Ele vai manusear. E aqui eu quero lembrar uma situação que ocorreu na monitoria, né, de técnicas projetivas do teste Zurich. Eu perguntei a um colega como foi a experiência dele, a vivência dele, na prática, né, manipular o manual do Zurich, e está ali, né, viu a teoria lá com a Camila, né, e depois veio para a prática. Aí ele fez, olha, Rita, eu vou te dizer que a classificação, ele usou a expressão, foi da hora, eu achei interessante essa espontaneidade, e a tabulação também, mas na hora da síntese, nossa, eu achei difícil correlacionar aqueles construtos para poder escrever, né, aquela síntese. E a gente percebe, né, a própria dificuldade também na redação, né? E aí eu disse a ele, nossa, é esperado isso mesmo, né? Todos nós temos dificuldade, e aí você está confirmando a importância do treino, e que essa ação do STF, ela não tem fundamento, né? É importante o treino, e é o profissional de psicologia que tem a competência de usar os testes. Então, é isso, pessoal. E ainda, falando da questão ética, que está de pano de fundo, nós sabemos, né, pessoal, se for um acesso liberado, olha só, pessoas comuns, profissionais, né, que quiserem prestar concurso públicos ou processos seletivos e que forem, assim, pessoas favorecidas financeiramente, pode adquirir um teste. Porque, como eu falei, né, aquela questão da correção, da aplicação, ele vai perceber ali e vai fazer benefício de uma forma inadequada, indevida, né? Então, olha que risco, né, que a sociedade corre. Outra coisa que a gente é ciente, né? A gente tem notícias de páginas na internet que buscam treinar e ensinar o usuário nos testes psicológicos. E testes privados. Então, aqui, olha só, o alerta, né? Dessa forma, se o acesso for irrestrito, vai dificultar a fiscalização do Conselho, aumentar ainda mais essa prática e banalizar o processo de avaliação psicológica. E, sobretudo, pessoal, contribuir para o exercício ilegal da profissão. Então, vocês podem estar se perguntando aí, enquanto estudante, o que é que nós podemos fazer nesse momento? Como a colega Raquel falou, né, e a professora Camila também, é um momento positivo. Enquanto estudante de psicologia, vamos pensar o que é que temos de positivo de tirar dessa situação. Falar da cientificidade da ciência, da psicologia, da integralidade técnica e ética da psicologia, que isso chegue ao STF, né? Essa comunicação, essa explicação. A importância também da formação continuada, da graduação, e não só nós estudantes pensarmos em refletir sobre isso, mas as instituições de ensino, né? A iniciação científica, mestrado, e é muito importante
pelo impacto, né, da ação, a integração das áreas e sub-áreas da avaliação psicológica, a área clínica, a área jurídica e a avaliação psicológica compulsória, que foi uma das mais impactadas, né? E, enquanto estudante, vamos participar de congressos, seminários, buscar nos atualizar, nos integrar, como esse evento que agora a gente está participando da Semana Acadêmica. Mas, pessoal, é fundamental que a gente esteja também unidos ao CFP, ao CRP, ações institucionais e normativas dos conselhos, que vai garantir essa segurança dos processos avaliativos, da orientação, fiscalização e, sobretudo, valorização do SATEPS. E, para encerrar, vamos nos convidar, ou vamos convocar todos a nos unir. E, por que não dizer, a nos reunir em uma mesa. Como estamos aqui, estudantes, psicólogos, vamos nos reunir com autores, independente, pessoal, de linha teórica, de orientações diversas e políticas, porque o nosso objetivo é assegurar e defender a cientificidade da psicologia e o papel da psicologia e o espaço a serviço da sociedade, da saúde mental. Então, é isso, pessoal. Vamos nos unir. Muito obrigada. Depois dessas belíssimas palavras da Raquel e da Rita, né, e trazendo, né, toda essa importância e essa reflexão, né, muitos aqui colocaram no chat também, né, das questões éticas que são fundamentais e que são trabalhadas as questões éticas em todas as disciplinas, né, da psicologia no curso da FOMEC. Então, que né, as questões éticas que trazem para a gente, né, um respaldo e fazem com que possamos nos unir. É interessante pensarmos, né, que, bom, está em efeito, então, a comercialização dos testes psicológicos para não profissionais. Mas só que esse não profissional, ele não pode estar, né, utilizando, então, na sua prática. Mas só que esses testes psicológicos, eles, quando é comprado, não vem com drone. A gente não tem como, né, ficar ali fiscalizando se ele está utilizando ou não. Então, acaba que essa decisão do Supremo é uma decisão surreal. Né? Porque como assim, né, permitir, então, que é utilizado, sendo, né, que aquele manual ele vai muito além de conhecimentos ali da psicologia, porque vai trazer, né, um arcabouço que é privativo do psicólogo, permitindo, então, trazendo todo esse impacto. Então, gente, diante, né, dessas situações, começaram, então, a ter movimentos para que pudéssemos ver uma luz, para que dentro dessa tempestade, então, começasse, então, né, a surgir um nascer do sol, que pudéssemos ver novamente o sol brilhar. E esse sol brilhar começou, então, com publicações, ou seja, reportagens, como no Estadão, na Folha de São Paulo, que são dois, né, meios de comunicação reconhecidos, né, e com muita circulação no nosso país. E também, né, nós tivemos uma publicação na revista Migalhas, que é voltado, né, para a área de direito. Essas publicações teve então como objetivo, e foram publicações de profissionais, né, expertises na área de avaliação psicológica do Brasil, em que essas publicações tiveram o objetivo, então, de esclarecer a sociedade, de esclarecer, então, essa sociedade, quais são esses impactos que essa decisão do Supremo Tribunal Federal gera. Então, para que no Estadão, por exemplo, a Ana Carolina Pelker, que é até a nossa convidada do webinar na quinta-feira, do dia 27 de maio, ela fez uma explanação, né, no Estadão, em que as avaliações psicológicas, elas correm risco. Ou seja, elas estão correndo riscos devido, né, à publicação, então,
e a utilização, então, de formas, né, inadequadas, em que não tem como fiscalizar se a pessoa vai, se um não psicólogo vai utilizar ou não, gerando, então, invalidez, gerando, então, né, usos para benefícios próprios, gerando também, né, situações em que uma pessoa, né, que está ali apresentando, né, transtornos psiquiátricos, em que ele possa, então, né, utilizar de uma forma, né, inadequada, então, infringindo ali a questões também dos cuidados, né, com a saúde mental. Então, a Ana Carolina, ela traz essas reflexões na reportagem. A Anelisa Villamor Amaral, a Daniela Zanini, o Lucas de Francisco e a Lucila Cardoso publicam na Folha de São Paulo sobre a polêmica decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a comercialização dos testes psicológicos. Eles até trazem, né, na discussão que essa decisão do Supremo está certa ou errada? Uma resposta difícil de dar para uma pergunta tão complexa. Né? Então, não é uma resposta simplista. E sim, de pensar, então, se de acordo com o Supremo, infringe, então, a Constituição, então, ao mesmo tempo, não problematiza os efeitos que causam na nossa sociedade, e principalmente os efeitos que causam na classe dos psicólogos. Em os efeitos que causam com uma prática que é privativa do psicólogo. E essa prática, bem como a Raquel e a Rita mencionaram, é uma prática em que requer, né, anos de estudo. É uma prática que requer treinamento. É uma prática que requer, né, aprofundamento. É uma prática que requer, né, conversas, supervisões, estar em contato, né, com colegas para poder, então, né, sempre um auxiliar o outro. Então, isso, né, não houve essa problematização. Volta um pouquinho, faz um favor, Cismar? Obrigada. Então, isso não houve, né, essa problematização. E já o artigo, né, do Omar Paulo e da Ana Cristina Rezende, o Omar, ele é psicólogo e advogado. E a Ana Cristina Rezende, ela é a atual presidente da ASPRO, que é a Associação Brasileira de Rochá e Métodos Projetivos. Então, eles publicaram, né, na revista, que é uma revista Migalhas, que ela é voltada, né, para a área de direito, em que a publicação é a polêmica liberação dos testes psicológicos para a população. Então, eles trazem, né, todas essas informações, esses impactos que foram discutidos hoje por nós, e para essa área, então, de atuação, né, assim, para que os advogados possam também ter noção, e nós também, né, da área de psicologia, também fomos encaminhados essa publicação para que a gente pudesse também, né, estar replicando para que, né, a sociedade possa ter conhecimento. E eles trazem uma importante discussão, né, que é essa discussão da questão do tempo de estudos necessários para que um teste psicológico ele possa ser aprovado. Né? Não é feito da noite para o dia, tem várias etapas necessárias para que aquele teste psicológico possa ser construído ou adaptado. Existem pesquisas, às vezes, e pesquisas de anos, de mais de 5 anos ali, relacionadas às evidências, então, de validade, de precisão, normatização, em que vão trazer a cientificidade para esse instrumental técnico. Que tem gastos, então, em relação a isso. Citam até, por exemplo, o VAIS-3, que é um teste de inteligência, que avalia a inteligência para, né, pessoas de 16 anos, 89 anos, que o VAIS, a terceira edição, então, foram gastos muitos dólares para poder ser realizado, né? 10 anos de estudos, e para que agora, né, possa, então, não ser considerado, para que agora, né, ele possa ser o que? Invalidado, sendo que ele tem uma eficácia na sua cientificidade. E que nessa reportagem ainda finaliza, né, que com essa decisão acaba gerando também, né, que profissionais, ou seja, que psicólogos e pesquisadores de avaliação tendem até, né, mudar, sair do país
para poder investir em pesquisas, porque isso também dificulta as pesquisas nessa área de atuação. Então, trazendo também esse questionamento. Quero, então, finalizar, né, a minha fala com essa imagem em que, mesmo depois de uma tormenta, nós conseguimos ver um brilho. E que neste caminho, é um caminho, então, que ainda terá muitos desafios. Mas desafios estes que serão vencidos com união. E, principalmente, né, é com a formação. Então, verifica-se, né, que a base é a formação dos nossos futuros psicólogos. A necessidade deles conscientizarem das questões éticas, deles conscientizarem sobre esse campo de atuação, deles poderem propagar de uma forma correta e de propagar também, né, com cientificidade sobre essa área de atuação. E que dessa maneira vai gerar bons frutos, porque a sociedade vai verificar a necessidade e a importância de poder ser submetido a um processo de avaliação com quem de direito tem o conhecimento, quem tem proficiência técnica e científica. Então, com essa luz, eu termino a minha palavra e eu peço que todos, então, nos unamos, que ficamos juntos, né, em prol desse desafio e desse grande construção também que está sendo gerada a partir dessa decisão. Ainda tem muito caminho a ser percorrido, mas se juntos percorrermos, mais fortes venceremos. Muito obrigada. Bom, a Rosa, obrigada, Rosa. Bom, gente, eu vou abrir aqui para a discussão, a gente tem pouco tempo, a gente acabou, assim, empolgando um pouquinho para falar, né, porque é uma discussão que, de fato, gera muitas questões. A Bruna aqui, ela tinha feito uma pergunta da relação da compra dos testes psicológicos. Bruna, quem pode comprar os testes psicológicos? Somente psicólogos que têm o registro do Conselho Regional de Psicologia. Também, assim, a Rita até citou, né, que a universidade, ela compra os testes psicológicos para serem utilizados nas aulas práticas, sim, mas eu sou responsável técnica, então eu que sou responsável por todo esse instrumento. Então, na compra, vai meu nome com meu CRP, e eu que estou, né, tendo supervisão com as monitoras, a gente tem encontros quinzenais, para que possa, então, né, treiná-las, tirarem as dúvidas, elas me passam também, quando elas estão com os alunos, né, no momento de treinamento, elas me passam um relatório para que eu possa verificar as dificuldades e no momento que eu estiver novamente com os alunos, eu possa, né, esclarecer qualquer dúvidas ou fazer novas, né, treinamentos. O Romário, deixa eu só ver aqui a pergunta. Eu gostaria de falar também que eu entrei em contato com 2 distribuidoras aqui de Belo Horizonte, e até o momento, nessas 2 distribuidoras, ainda não tiveram, né, nenhuma solicitação de compra por não psicólogos de testes psicológicos, tá? Então, uma boa notícia. E as 2 distribuidoras também me relataram que estavam até ansiosos depois que houve a publicação, então, ainda mais com o acórdão que teria efeito, nossa, como vai ser? Mas que eles tinham decidido, né, juntamente com as editoras também, que não estariam, né, comercializando esses testes psicológicos para não profissionais, né, para poder, de fato, ali qualificar todo esse material que é utilizado no processo de avaliação psicológica. Romário. Então, nos outros países... Oi, Mário. Mário, eu só vou responder aqui o Romário e já te chamo. O Romário perguntou algumas ideias sobre como são essas regulamentações em outros países. Sim, Romário, nos outros países a gente não tem essa questão, né, de comercialização dos testes por registro, né, do conselho, mas sim por proficiência, por aqueles que têm capacitação de utilizar aqueles testes psicológicos. Então, é uma das ideias, né, que estão sendo pensadas para preservar este material aqui no Brasil, que é chegar nesse meio termo, né. Nós temos até um teste psicológico atualmente, que é um teste aplicado de forma online, em que é necessário fazer uma prova para poder, então, né, adquirir a licença de aplicação.
Então, além de ser registrado no Conselho Regional de Psicologia, tem que criar o seu CRP, eles analisam e aí você passa para a próxima fase, aí você faz uma avaliação, então uma prova sobre o teste, então a fundamentação teórica, a uniformidade de aplicação, a correção, a interpretação dos dados. Então, é uma das estratégias que estão sendo pensadas. Mário, você não tinha falado, não, era só abriu sem querer, né, Mário? Mas alguém quer fazer um comentário? E Camila, boa noite. Eu até coloquei no chat perguntando, porque depois da fala da Rita, eu fiquei pensando, antes dessa decisão do STF, não foi apresentada nenhuma justificativa, nenhuma questão que atentasse para essa diferenciação entre teste psicológico e avaliação, no quanto que isso seria comprometido a partir dessa decisão? Sim, Jucimar. Lá em 2005, eles apresentaram essa argumentação. Mas, mesmo assim, o relator, em 2018, né, considerou que é privativo do psicólogo, porém, a questão da comercialização, ela vai além, né? E vai até além da própria lei do Conselho Federal de Psicologia, que é uma autarquia. Então, por isso, né, é uma grande questão. Então, por isso que eles não levaram muito em consideração. É aquilo que eu tinha até mencionado, assim, que acaba sendo surreal, né? Então, de poder ali permitir uma comercialização, mas que o uso gera um exercício ilegal, né? Regulamenta a profissão, mas deslegitima a prática. Isso, totalmente, Jucimar. Totalmente. Né? Então, que realmente é um absurdo, né? Que gera tanta revolta, né, em relação a essa decisão. E essas ações que estão tendo, Jucimar, são ações para poder, então, conscientizar a população dos malefícios dessa decisão. Porque a sociedade, estando ciente disso, podemos, né, fazer bons frutos dali. Né? Então, podemos, reverter essa situação. Agora eles entraram, né, com esses embargos de declaração, e até a Kátia Oliveira, que é a coordenadora da Comissão de Avaliação Psicológica, está junto também, né, com o setor jurídico do Conselho Federal de Psicologia, ela menciona, né, assim, que essa modulação, que esse embargo de declaração, então, não é só um caminho técnico, mas é também um caminho, não é somente um caminho jurídico, mas que também é um caminho técnico. Então, que a gente tem que repensar, né, várias estratégias também, né, da nossa própria prática em relação à utilização desses instrumentais técnicos. Mas todas essas argumentações foram colocadas, Jucimar. Camila. Oi, Cláudio. Primeiro, parabéns, né? Esses três aí, estou impressionado, viu? Camila, não sabia que você era advogada também, não, viu, Camila? Você matou a Cláudio, você viu? Tentei. Me fala uma coisa, eu não entendi essa modulação que foi pedida. Qual foi a modulação que vocês pediram? E outra coisa também, né? Eu acho que, eu lembro, você sempre falou muito, enfatizou muito essa questão ética. Agora, esse processo já estava, essa ação direta já estava rolando lá. A gente vê também que às vezes também, sabe, aquele trato mais específico, ou seja, surgiu agora, mas isso não é de agora, é de antes, né? Ou seja, para demonstrar para os ministros, né, que não é bem, tanto é que foi 7-4, parece que eu vi a votação, né? E ele entende que é uma reserva de mercado. E ele não está entendendo que a questão não é reserva de mercado, deve ser uma reserva mental, né? Que é muito mais importante do que isso. Vai muito além. Mas a modulação, em que sentido que é pedida? Isso eu não entendi, não. Então, Cláudia, porque a modulação não ficou muito clara, né, em relação, assim, o que vai ser comercializado? São os manuais, são todos os itens, né, do kit. A gente entende que sim, que é todo o material. Né? Então, por exemplo, o material um manual, um caderno de aplicação, folha de resposta, crivo, então um conjunto completo.
A gente entende dessa maneira. Então, é necessário ter essas explicações. Ao mesmo tempo dessa modulação, no sentido, olha, foram feitos vários, né, memoriais também, para que pudesse eles terem entendimento dos impactos em vários contextos da avaliação psicológica, principalmente das avaliações compulsórias, em que isso aí vai infligir a questão da segurança pública. Então, que é necessário, então, que haja, né, mudanças até nesse sentido. Então, o que pode ser possível alterar, né, para que possa resguardar estes contextos? E a grande problematização também dessa questão da modulação é a problematização, assim, ok, está ali, não está de acordo com a Constituição, tendo lá, né, o artigo 5º da Constituição, em alguns incisos. Mas, e a questão da atuação do psicólogo? Sim, foi impactada, completamente. Então, trazendo ali, né, não só da própria comissão consultiva, dos conselheiros, mas também todas as entidades, como a associação, a ASBRO, o IBAP, entre outros, que também fizeram, né, assim, seus memoriais, fizeram os documentos, né, técnicos para poder trazer toda essa explanação dos impactos que estão sendo gerados, né, principalmente para a classe. E atualmente nós temos 3.890 inscritos no Conselho Federal de Psicologia. Isso são psicólogos inscritos. Né? Imagina aqueles que não são inscritos. Então, nós temos ali, né, 3.890, então, assim, quase 3.900 pessoas em que gera, né, profundamente no seu trabalho, na sua atuação. E como os meninos falaram, mesmo que você não atua diretamente, você vai receber na sua prática clínica, algum caso em que vai ter um laudo psicológico, ou que foi encaminhado, né, ou que você até saiba também para poder fazer um encaminhamento. Então, é necessário ter este conhecimento. Mas é isso que foi a questão da modulação. Bom, Cláudio? Bom, gente, infelizmente o nosso tempo... Rosa, tem 1 minuto. Então, Camila, eu já escrevi aqui, primeiro, boa noite, parabéns, viu, Rita, Raquel, senti a falta de vocês hoje, mas já está tudo explicado. Né? Camila, eu tenho 1000 dúvidas com relação à avaliação psicológica e o uso de testes, né? E eu não sei, não vou me estender aqui agora, porque eu não sei se lá no webinar que você vai participar também na quinta-feira, se vai ter algum momento que, ainda mais que vão ser 2 pessoas, algum momento para a gente também comentar. Eu queria falar mais sobre a questão da ética do psicólogo em fazer ou não uso de alguns instrumentos. E instrumentos que não estão validados pelo conselho, ou não passou pelo conselho, ou mesmo aqueles em que o conselho fala que ele não é restrito, privado para o psicólogo, mas o psicólogo pode utilizar como apoio, né, numa avaliação. Esses testes ou escalas que estão dentro desses, né, na verdade, eles não são privados, e o Conselho permite, que tem o nome lá. Ele foi considerado um teste também psicológico, será? Não. Assim, Rosa, somente testes psicológicos, né, eles vão estar lá no SATEPS, na lista de pareceres favoráveis. Tá bom? Então, eles que são considerados testes psicológicos. O Conselho, de acordo com a resolução, gera também o entendimento de que instrumentos não psicológicos, ou seja, instrumentos que não estão, né, baseados somente na fundamentação teórica da psicologia, mas que abarca também, né, conhecimentos de outras profissões, eles podem ser utilizados. Uhum. Então, a questão até do Mini-Mental. O Mini-Mental é um instrumento, então, não psicológico, que pode ser utilizado por psicólogos, mas pode ser utilizado por médicos e outras profissões também. Né? Então, tem vários outros, né? Assim, que não foram analisados ou não estão na lista mas são instrumentos de neuropsicologia que você pode utilizar. Não, mas aí a questão é importante lembrar o seguinte, Rosa, que esses instrumentos não psicológicos, eles têm que apresentar evidências de validade. Então, eles têm que estar, né, publicados em artigos científicos, indicando essas evidências, indicando também aqui, né, uma realidade da normatização da nossa população brasileira.
Então, sim, isso é um dos requisitos necessários para poder estar utilizando esses instrumentos não psicológicos. E é fundamental. Uhum. Tá bom? Tá, obrigada. De nada. Bom, gente, muito obrigada pela participação de todos e todas. Foi ótimo o nosso momento. Obrigada. Muito obrigada, Rita e Raquel. Querem falar alguma coisa? Eu queria te agradecer, Camila, e agradeço também a todos por terem ficado aqui até o final com a gente. Isso, agradecer, né? Foi muito bom. E vamos nos unir, né? Isso mesmo, Rita. Isso mesmo. Obrigada a todos, principalmente a você pela oportunidade. Eu que agradeço. Tá bom? Um grande abraço para vocês.